Muito bem. Bom dia. Agora sim, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um encontro, mais um dia especial, um dia de partilha. Eu desejei conversar com vocês a respeito da bondade de Deus. Desejei conversar com vocês a respeito de como é a dinâmica da nossa relação com Deus e como Ele de fato é bom para nós e como nós podemos observar a sua bondade na partilha, nesse processo, né, de conexão com o sagrado. E escolhi o livro de Salmos, escolhi fazer também alguns apontamentos de expressões de personagens bíblicos que desfrutam dessa bondade de Deus. E aí eu peço a sua atenção, peço que você reflita comigo a respeito de um tema que eu considero muito sério no desenvolvimento da nossa compreensão do que é a bondade de Deus. Amém? Eu gostaria de começar com uma pergunta. E a pergunta é: o que significa para você quando algo se demonstra ser bom? Quando você dá esse adjetivo, isso é bom, né? Qual é o significado disso? Por exemplo, hoje eu acordei bem cedo, na agenda da minha amada filha, e aí eu falei, vou preparar um cafezinho, e aí fiz todo aquele ritual, né, que eu gosto, né, separei o grão e tal, né, fiz a moagem nova, né? Carol me sugeriu ali um novo instrumento para fazer o café e ficou muito especial lá. E quando eu provei, estava bom. Entende o lance de bondade? O que é bom? O que é bom para você? O bom pode ser o café bem preparado, né? Com toda aquela dedicação. Bom também pode ser os bolinhos, né, que vem aqui para a gente, né? Tia Márcia às vezes traz um bolinho assim maravilhoso para a gente e a gente compartilha. Bom também é ver aquela mesa, né? Quando nós fazemos as nossas celebrações, cada um traz um pratinho e todo mundo, isso é bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é delicioso. Então a gente vai experimentando aquilo que é bom, vai experimentando as coisas. A gente também experimenta produtos, a gente experimenta a possibilidade de mergulhar no streaming, né, como está posto para a gente, correr lá no nosso streaming e ver um documentário, ver um filme. E quando a gente vê esse documentário e quando a gente assiste esse filme, a gente também faz uma análise sobre ele. A gente fala se ele é bom ou se ele é ruim. A gente também analisa se a gente vai dar 5 estrelas para ele, ou um joinha, ou se a gente vai falar, não gosto, não recomendo. A gente tem essa possibilidade de fazer essa mediação. E a gente acaba usando essa palavra bom sempre na dinâmica do que agrada aos nossos sentidos. A gente olha e fala o que é bom e o que não é bom a partir daquilo que nós sentimos, a partir dos nossos sentimentos. E essas sensações, elas são datadas pelo prazer e são datadas pelo conforto ou pela satisfação que você sentiu a respeito daquilo que você experimentou. E essa mentalidade que muitos de nós temos a respeito do que é bom e do que é ruim, nós também levamos para a análise bíblica. Então, usar essa mesma mentalidade do que é bom, quando abrimos a Bíblia e lemos, especialmente um versículo que está no Salmo 34, no versículo 8, em que o salmista diz assim, olhe bem, Salmo 34, 8, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz aqueles e aquelas que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Na primeira análise, instância, parece que ele está falando do provar na perspectiva de experimentar Deus diante de tudo que nós
percebemos enquanto sociedade e como nós percebemos que existe uma mentalidade e uma estrutura também que nos leva a compreender o que é bom, o que é ruim, like e dislike, sempre dentro do âmbito da experiência. Então, experimentar Deus. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como que a gente prova Deus? Como que a gente experimenta Deus? E como que a partir dessa experiência de provar e experimentar, nós adjetivamos o que sentimos? É bom? Será que é bom mesmo? Então, quando nós analisamos os textos bíblicos e ouvimos, né, especialmente nesse versículo, provem, essa nossa mentalidade ela está treinada pela cultura. Está treinada pela cultura do agora, a cultura do delivery, a cultura do stream, essa cultura que imediatamente a gente experimenta, como fazemos com o café, com o bolinho, e avaliamos. E pensamos, eu preciso, nessa experiência, sentir algo. Eu preciso, nesse lugar, ou com esse produto, com esse objeto, com esse alimento, eu preciso sentir algo, eu preciso ter uma experiência sensorial. Dentro dessa cultura, nós, até de maneira espontânea, a gente se coloca à disposição de viver ou de experimentar algo que seja para nós sensorial, e a partir disso a gente vai avaliar se é bom ou se é ruim. Então, nós precisamos dessa experiência, e se a gente não sentir um arrepio, se a gente não sentir uma alegria instantânea, a gente pode dizer que aquilo não é bom. A gente pode talvez avaliar que aquilo seja algo ruim ou nada, ou simplesmente nada. Então, antes da gente aceitar esse convite de aprofundar a respeito do que é bom, nós precisamos entender de onde veio essa fala de Davi, em que contexto, por que ele fez e falou isso, e produziu esse tipo de salmos. E aí torna a dizer, quem falou isso foi Davi. Quem escreveu esses salmos foi o salmista, Davi. E ele não escreveu deitado numa rede. Ele não escreveu no seu palácio, quando era rei lá. Ele não escreveu na cadeira de massagem, falando, provai como Deus é bom. Davi não escreveu esses textos num dia ensolarado, num céu azul, num pôr do sol. Ele não escreveu nesse contexto. Não escreveu sequer no momento em que ele estava fazendo a sua refeição. Pelo contrário, a história vai contar que Davi escreveu isso num dos piores momentos da sua vida. Num momento de perseguição, num momento em que ele precisava salvar a sua própria vida. E aí, para você entender o cenário, ele vem de um contexto de perseguição. Qual era a perseguição? O rei Davi queria matá-lo. E ele estava fugitivo. E nesse processo de fuga, ele buscou refúgio. E ele caiu sob refúgio de um rei de uma outra província chamado Abimeleque. Esse rei que acolheu Davi era o rei dos filisteus. Alguém conhece um filisteu bem conhecido na história de Davi? Quem era? O gigante Golias. Então, assim, imagina você que humilhou os filisteus, né, ganhando uma batalha com o gigante Golias, e agora que você está em fuga, precisa salvar a sua vida, quem acolhe você é o rei dos filisteus. Aí sabe o que Davi faz? Ele se finge de louco, literalmente. Os textos vão dizer, e aí você vai encontrar isso em 1 Samuel 21, mostra que Davi, ele fica babando,
fica se arrastando, batendo a cabeça no portão, gritando, se fingindo literalmente de uma pessoa louca. E o rei, quando observa Davi fazendo aqueles gestos de humilhação, né? Porque uma humilhação ele se colocar nessa disposição. O rei olha para ele e fala, olha, na verdade fala para os seus servos, né? Eu já estou cheio de louco aqui no meu reinado. Eu não vou acolher mais um. Solta esse cara, tira esse cara daqui. E ele é liberto. Então é nesse contexto de fuga, medo da morte, perseguição, de possível possível impacto, né, de violência e também de humilhação, né, porque olha o contexto que o cara precisa se arrastar, precisa se debater, precisa babar, tal, para fingir algo. Então, assim, uma humilhação gigantesca. E é nesse contexto que o salmista Davi escreve o salmo que diz que Deus é bom. Bizarro. E isso acaba mudando muita coisa. Isso muda a nossa compreensão, porque o convite de Davi já não é mais para uma degustação de bons sentimentos. Não é mais para uma degustação sensorial, mas é um convite para a gente encontrar a bondade de Deus num lugar improvável, especialmente no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar do medo. Não é reagir à bondade de Deus a partir de uma experiência sensorial que te deixou agradavelmente bem. Mas é uma experiência que o cenário não produziu nada positivo. E dentro desse cenário você conseguiu observar a bondade de Deus. Então hoje eu quero caminhar com vocês de maneira muito rápida, porque eu coloquei 2 pontos que eu acho que seriam importantes para a gente observar nessa construção e nessa narrativa. Primeiro, porque nós vamos, talvez aqui, fazer um exercício de desmascarar esse mundo que nos oferece bondade. E o segundo ponto é a oportunidade de a gente abraçar uma nova maneira e verdadeira de compreender a disposição de vida que Deus nos chama. Então, o primeiro ponto é provar. Provar a bondade. Que tipo de bondade é essa? Pode ser que você tenha uma prova superficial de uma fé que tem um sabor de fast food, de comida rápida, que tenha um sabor que é para você resolver uma situação de maneira rápida. Por exemplo, você está andando lá com o seu carro, você está no seu cotidiano de vida aí, sentiu uma fome, não dá para ficar muito tempo num restaurante, o que você faz? Você vai no drive, né, do restaurante, pede uma comida rápida e, se bobear, se você estiver dirigindo, já vai comendo no volante, né, ou come no busão. Fica fácil. Então, pode ser que você tenha a possibilidade de fazer com que a sua espiritualidade seja conduzida em cima da cultura que nos transformou em avaliadores de experiência, ou avaliadores de experiências. E aí você acaba fazendo o quê? Você dá 5 estrelas para o motorista do aplicativo, que você avaliou aquela experiência, aquela corrida. Você pode também dar 3 estrelas para o restaurante que não te tratou muito bem, que o atendimento não foi como você esperava. Inclusive, você pode dar 1 estrela para o filme que você assistiu e não gostou. Você tem essa possibilidade. Porque nós estamos na cultura da avaliação. Acabei de dizer para vocês que o algoritmo nos força, se precisar entregar qualquer coisa, nos força a fazer uma avaliação. Nos força a fazer algum tipo de contribuição dentro desse processo para que ele possa entregar para mais pessoas ou não. Então, essa é a cultura da nossa sociedade, em que nós nos tornamos avaliadores de experiência. E, sem perceber, nós trazemos essa mesma mentalidade para dentro da igreja. Nós trazemos essa mesma mentalidade para dentro da nossa comunhão, da nossa espiritualidade.
E nós fazemos isso de maneira impulsiva, porque nós já estamos datados por isso, por essa maneira de reagir ao cotidiano. É assim que se vive no mundo contemporâneo. É avaliando, experimentando e avaliando, experimentando e avaliando. Aí quando você sai da sua casa, você sai com a mesma mentalidade. Você vem para a comunidade, você vem para a igreja e você vem com esse instinto de avaliação. E aí, inconscientemente, você faz essa avaliação. Não tem como. Você vai falar, hoje o louvor não foi muito bom. Hoje o louvor assim não me arrepiou. Sabe? Não senti aquele arrepio. Eu não chorei, então não foi muito bom o louvor. Eu não fiquei emocionada. Então o louvor foi mais ou menos. A palavra, eu queria ouvir uma palavra tão abençoadora, tão forte. Mas o Rafael hoje não estava muito bem, a performance dele foi fraca. Não falou com o meu coração, não me emocionei, não chorei, não lembrei de nada, não senti nada. Não senti, olha os sentimentos, não senti nada. E aí por não sentir nada, a gente faz a nossa avaliação. A gente vai no Google e fala assim, pregação hoje não foi boa. 1 estrela. Rafa, melhore. Hashtag Rafa, melhore. A gente vai para a comunidade com esse instinto de fazer avaliações a respeito da nossa experiência de fé. E a fé acaba se tornando para nós mais um produto. Mais um produto, mais um produto de consumo. E tem líderes religiosos que sabem disso e transformam a sua igreja em um produto de consumo. E aí quando você vai nessa igreja que esse líder construiu para que você consuma aquela pseudo experiência de espiritualidade, você tem de fato a possibilidade de argumentar a respeito daquilo. Hoje a sala VIP da igreja não estava boa. Os bancos lá da frente, lá da área VIP, não estavam tão confortáveis. Precisa melhorar. Porque a igreja faz isso. Hoje o LED não funcionou. Hoje o estacionamento estava com problema. O departamento infantil está faltando lá coisa. Então a gente começa a avaliar. Porque a gente, infelizmente, transformou também até a nossa espiritualidade, até os nossos movimentos religiosos em um balcão de negociação, de experiências. Consegue compreender o risco? E que tipo de comunidade a gente quer ser? Que tipo de igreja a gente quer ser? E que tipo de espiritualidade nós estamos desenvolvendo e construindo em nossa jornada? É um pouco destas indagações, dessas perguntas que a gente vai tentar responder quando analisamos os textos bíblicos. Porque os sentimentos, eles vão e vêm. Os sentimentos, eles nos atravessam. Mas eles não necessariamente precisam fazer moradas. Normalmente o sentimento é passageiro. Hoje você se sente bem, amanhã você está melhor. E vice-versa. Pode ser que você se sinta muito abalado, machucado emocionalmente por uma questão, mas passa. É passageiro, porque é dentro dessa perspectiva dos sentimentos. Inclusive, tem uma frase muito contemporânea que é muito usada, que é tudo passa. E, de fato, numa sociedade sensorial, tudo passa. Tudo é passageiro. Porque esse tudo é tudo que é datado dentro da ordem dos sentimentos. O salmista aqui está falando de algo que supera a relação com o sagrado, que está envolta aos sentimentos. E aí ele vai provocar a nossa leitura, porque ele vai dizer que a vida real, ela está além daquilo que a gente sente. E a nossa maneira de reagir, ela não precisa ser dentro dessa lógica da experimentação e da avaliação. O salmista vai dizer, a vida real tem vale. A vida real não é só coisa boa.
Não é só caminhos retos e verdejantes. A nossa vida tem vale, tem bifurcações. O salmista vai dizer que a nossa vida também é feita de silêncio. Não é só festa, não é só celebração. A nossa vida é feita de recolhimento. A nossa vida também é feita de oração. Inclusive, a nossa vida é feita de orações que parece que a gente faz e ela não passa do teto. Bate e volta. Não chega, não vai para o céu. A nossa vida é feita de profundos vazios. De percepções em que a nossa humanidade é frágil. A nossa vida é feita de dificuldade, meus irmãos. O arrepio passa. O que acontece no tempo, no nosso corpo, por exemplo, a doença, ela chega. Mas a sensação de depois estar bem também pode chegar. A gente perde emprego. Mas pode ser que a gente recupere amanhã. E o que atravessa as nossas sensações nesse processo? Quando a gente sente alegria, a gente não fica alegre o tempo todo. Inclusive, uma pessoa feliz o tempo todo é um diagnóstico. O poeta disse que rir de tudo é desespero. Sentimentos são passageiros, eles vão e vêm. E a nossa fé não precisa ser baseada dentro dessas categorias da sensação. E aí eu concluo que Deus, se for analisado pelas nossas sensações, Deus não vai ser bom. Ou pelo menos ele não vai ser bom o tempo todo, como a gente canta nas nossas canções. És fiel e bom o tempo todo. Pode ser que não, se for avaliado dentro dessa percepção das sensações. Pode ser que a gente avalie Deus no momento, olha como Deus é bom. E tem hora que a gente avalie Deus como um Deus que nos abandona. Quem já nunca passou por isso? Sentiu, novamente sentimentos, que Deus não está perto, que Deus não está presente, que Deus não ouviu a minha oração, que Deus não existe. Porque a gente, por conta dos sentimentos, desenvolve um sentimento de abandono do sagrado. E aí tem o psicólogo, teólogo, psicoterapeuta, que é o Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração. Inclusive ele se livrou, dos campos de concentração em Auschwitz, e ele desenvolveu a logoterapia, que era um processo de cuidado com as pessoas que estavam naquele cenário de opressão, que foi desenvolvido um aspecto de pensamento que não era um atributo das sensações. Porque é óbvio, você aprisionado num campo de concentração, a sua sensação nunca vai ser boa. E aí o Viktor Frankl, nessa construção da logoterapia, vai mostrar que o que vai fazer essas pessoas continuarem nesse processo de dor, ou até mesmo superarem, é o senso de sentido que ela dá para aquele lugar. Isso é extraordinário. Imagina você, num cenário de opressão, encontrar um sentido para continuar vivo, ou para continuar naquele processo de dor. E aí como que a gente encontra sentido num lugar de sofrimento, de opressão e de dor? Por exemplo, o Viktor Frankl vai sugerir o cuidado um para com os outros, naquele contexto. Todos estão sofrendo, mas há algumas questões que precisam ser analisadas, e como eu posso contribuir para atenuar aquele sofrimento da minha irmã, do meu irmão que está ao meu lado. Como eu posso cuidar daquele que vem ferido por conta de um processo de tortura? Como eu posso me fortalecer caso eu sobreviva a essa tortura, a sair desse processo
grande o suficiente para levantar a minha voz e não fazer com que esses processos se repitam na história? Busca de sentido. É busca de sentido, é busca de propósito. Esse é o caminho que Viktor Frankl acaba sugerindo para nós como uma possibilidade de superação da dor, superação da tragédia. E é nesse lugar que você encontra bondade. Então, a partir de agora, e dentro de contextos similares a esse, que a gente pode ampliar para o nosso cotidiano e para a nossa vida, há a possibilidade de fazer um exercício como a Raquel fez na abertura da nossa celebração. No meio da dor, no meio do luto, do sofrimento, da angústia, da dificuldade, eu encontrei uma paz. Essa paz não é do campo da ordem das sensações. Essa paz é a ordem do absoluto, do absurdo. É do absurdo. Não está na ordem do que é ordinário, mas está na ordem do extraordinário. Como se pode se sentir feliz? Como se pode observar a bondade de Deus num lugar de tragédia, de dor, de luto e de sofrimento? Como se pode fazer isso? Só se nós tivermos a sensibilidade de compreender que Deus está perto e cuidando de nós. E que Ele se comprometeu, porque existe uma ética do sagrado. Ele se comprometeu a ser um Deus conosco, um Deus presente. Seja em que tempo for, um Deus que não nos deixa, um Deus que não nos desampara e mais, nos nutre, nos dá cuidado, nos dá oportunidade e possibilidade. E aí, meus irmãos e irmãs, não me entendam mal. Muito importante dizer que eu não estou dizendo que não é bom, ou melhor, que sentir a paz de Deus não é algo bom. Não estou dizendo isso. Aí, voltando para a questão dos sentimentos. Então se eu sinto a paz, é errado? Não. Quando eu tenho vontade de pular, de me alegrar, de gritar, de bater palma, isso é errado? Não estou dizendo que isso é errado. Sentir a paz de Deus é maravilhoso. Sentir vontade de pular, de cantar, né, de expressar a sua alegria, né, de sair daqui diferente de como você entrou, isso é extraordinário. Eu não estou negando que as nossas sensações vão responder positivamente ou negativamente. Pode ser que você saia daqui com uma má avaliação dessa experiência. O que eu estou querendo dizer é que estas coisas são passageiras. E me arrisco a dizer que elas, dependendo da forma como ela é avaliada, nem interessa. O que eu quero é aprofundar essa noção de compreensão que o sagrado não é só sentimento, ou não está só na esfera daquilo que sentimos, pensamos, né, e reagimos. Mas é compreender que Deus se manifesta mesmo quando o cenário não é bom. E aí nós temos diversos textos bíblicos que nos respondem isso. É dar um salto dessa experiência fast food da espiritualidade, em que a gente não está mal, eu vou para a igreja, faço minha oração e vou ficar bem. Eu vou passar no vale aqui dos pastores que oram e aí eu vou sair bem. Hoje eu vou lá para o louvor e aquela música vai me tocar. Ou você está na sua casa e você põe numa rádio lá que tem músicas de louvor e você fala, eu vou colocar aqui para eu ficar bem. Eu não estou negando que você, não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo que essas coisas elas só são passageiras, coisas rápidas. O que você precisa fazer é dar um salto dessa experiência, de compreender que você não precisa fazer de Deus um instrumento, um produto de quando você não está bem, você busca Ele. Você precisa compreender que Deus está presente em todo tempo, em todo momento, independente do cenário, seja ele bom ou trágico.
Deus está. Deus está. Deus está presente. Então, provar e ver. Provar e ver é muito mais do que o pé da palavra ali, entende? Tem uma etimologia muito profunda dentro dessa reflexão. Então, provar e ver não é do campo sensorial. Provar e ver é provar do teu caráter. Provar daquilo que Ele prometeu para nós. Provar a disposição do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. É isso que é provar Deus. É quando você não tem mais força, você fala, Deus, eu me entrego aos teus braços. Mas inclusive também é quando você não tem mais força de dizer, Deus, eu não estou aguentando. O que está acontecendo? Eu não estou te sentindo. Mas eu quero confiar no seu caráter que o Senhor está. O meu sentimento está dizendo que eu estou sozinho. Mas a minha mente, a minha mentalidade, ainda está posicionada numa fé que acredita que Deus está. Que Ele não me abandonou. E isso é incrível. E aí eu vou para essa percepção última, né, da minha reflexão. Provar a Deus é compreender o que Ele entrega para nós de maneira verdadeira. Que é esse encontro com Deus que é provado na pureza da sua presença, né? Como fogo, assim como o fogo, né? Promove a pureza em certos elementos, como o ouro, né, Rafa? Que derrete, vai limpando toda a impureza e coloca... É dentro dessa esfera que a espiritualidade vai desenvolver a nossa dinâmica. E a Bíblia vai mostrar isso, vai mostrar que se provar que Deus é bom não é sobre sentir um sabor agradável, provar a Deus não é mais algo que necessariamente precisa nos chocar, nos chamar a atenção. Provar a Deus é uma dinâmica de confiança. Bom, é difícil você sintetizar isso, e aí eu acho que tem alguns pontos na Bíblia Sagrada que acabam sendo uma contribuição importante para a gente entender como que a gente prova a bondade de Deus. Por exemplo, como que se prova a vontade de Deus nesse processo de obediência, quando nós vemos no cenário de Abraão, que está subindo o Monte Moriá com o seu filho, e o objetivo é sacrificar o seu filho. Olha a ordem disso. Bizarra. Eu vou ter que sacrificar o meu filho. Então ele está subindo o Monte Moriá, e essa subida ao monte com o seu filho, certamente o sentimento que ele está tendo não é bom. Certamente não é bom. Olha a ordem do sentimento. Obedecendo um pedido do sagrado, ele sobe o Monte Moriá com o seu filho, e no seu coração o sentimento não é bom, mas é um sentimento só de confiança. E é uma confiança teimosa, né? Porque o filho vai fazendo perguntas, pai, mas não tem aqui o cordeirinho para a gente sacrificar, quem que vai ser sacrificado? E o pai, naquele silêncio, fala, vamos filho, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. E aí ele vai nessa saga, né? E é essa fé que acaba sustentando os gritos dos sentimentos, que faz aquele homem chegar ao topo daquele monte, exercitar tudo que precisa ser feito, ainda não vendo a possibilidade do milagre, mas confiando que Deus proveria o cordeiro. Extraordinário. Da mesma forma, quando nós vamos para o texto bíblico, você vai perceber que você prova a bondade de Deus
no processo de resiliência. Então, se no primeiro momento, quando observamos Abraão, é possível provar a bondade de Deus na obediência, nós também temos a possibilidade de provar a bondade de Deus na resiliência. E aí eu observo o momento do apóstolo Paulo, quando estava na sua saga de levar o evangelho e as suas pregações para todas as províncias e povos da sua época. Ele chega num local e ele é recebido a pedrada. E o texto bíblico diz em Atos que ele foi apedrejado até a morte. Na verdade, assim, o texto diz que ele foi dado como morto, de tanta pedrada que ele tomou. E dado como morto, ele foi recolhido daquela cidade, daquela província que ele estava, e foi jogado à porta daquela cidade. Dado como morto. E aí, os irmãos, né, a comunidade cerca o apóstolo Paulo, e ali acontece um milagre em que ele se levanta, né, e ele volta a fazer a sua saga de evangelização. Processo de resiliência, né? O cara foi apedrejado, jogado à porta da cidade quase como morto. E de repente ele é reerguido. E aí quando ele se reergue, se estabelece, ele fala, vamos continuar, tem mais coisa para fazer. Essa missão não pode parar. O processo de resiliência também é uma forma da gente encontrar a bondade de Deus. Mas qual que é, meus irmãos, o palco definitivo, objetivo e mais contundente de explicação que a gente pode dar a respeito de como funciona a bondade de Deus? Qual é o maior palco? Porque a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada muitas histórias que vão apontar como a bondade de Deus se manifesta. Mas, ao meu ver, o maior palco em que a bondade de Deus se manifesta é o Calvário. O cenário da cruz. Olha que curioso. A gente vai falar da bondade de Deus num cenário mais trágico que a Bíblia Sagrada nos relata, que é o momento da morte do Filho de Deus. A morte de um cordeiro imaculado, sem mácula, sem pecado. A morte com o seu teor de injustiça. A morte que chega num corpo que não tem pecado, um corpo puro. E violenta esse corpo, humilha esse corpo, machuca esse corpo. E prega esse corpo na cruz do Calvário. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Que a bondade de Deus, ela não se manifesta no palácio. A bondade de Deus, ela não está manifesta nos textos bíblicos numa estética triunfal ou triunfalista. A bondade de Deus não se manifesta num trono de ouro, reluzindo, com uma espada levantada aos céus, dizendo, olha, a bondade de Deus agora chegou no Filho de Deus, que é o príncipe da paz, e ele vai ordenar a paz em todo o universo. Não. A bondade de Deus chega no madeiro, num pedaço de tronco, com o corpo ferido, ensanguentado, humilhado, com cusparada na cara, humilhado com militares à sua volta tirando sorte com as suas vestes, debochando, envergonhados, escancarando a vergonha e dando risada. Dando risada. Esta é a humilhação, e esse é o cenário último que a gente consegue de fato observar o tamanho e a largura da bondade de Deus. Porque é nesse cenário em que a gente olha para o Gólgota, né, escuro, e que a gente vê a bondade de Deus se manifestando ali. Mas a bondade de Deus, ela não está manifesta no poder do exército militar que feria Jesus.
A bondade de Deus não está manifesta na arrogância dos religiosos que faziam piadas daquele corpo ensanguentado. Não na covardia dos seus amigos, dos seus discípulos. Inclusive, a bondade de Deus não se manifesta nesse cenário, pelo contrário, ela se manifesta no alto da cruz, com um cenário de ódio, com um cenário de injustiça e um poder humano demonstrado com a sua maior sofisticação, de crueldade, obviamente. Foi exatamente ali que a bondade de Deus se manifestou de forma mais pura. Foi exatamente naquele cenário que a bondade de Deus se manifestou de maneira mais objetiva. A bondade de Deus estava agora diante da humanidade na vulnerabilidade do eterno. Como se pode um Deus cheio de glória e majestade, cheio de poder, como a gente diz e sabe, estar preso numa madeira? Quem assiste desenho de super-herói fala, não, o poderoso não consegue ficar preso numa madeira. Certo? Mas é isso. Deus se despiu de todo o seu poder, de toda a sua glória. Isso é um gesto de humildade, de simplicidade. Deus não vestiu uma veste celestial para se mostrar para o universo. Ele se despiu. Morreu na vergonha, no ódio. Inclusive sussurrando a Deus favor aos seus agressores. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você pode conceber uma parada dessa? Perdoar o seu agressor, aquele que te violentou? Isso é um tema muito delicado, complexo. A bondade de Deus. Inclusive a bondade de Deus explícita no grito de Jesus na cruz do Calvário, falando: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falando ao Pai: eu não estou te sentindo. Olha os sentimentos. Eu não estou te sentindo. Mas sabe o que ele fala depois? Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Confiança. Eu não estou sentindo mais nada. Eu me sinto desamparado agora. Porque é o que o pecado faz com a humanidade. Nos afasta de Deus. E nos afasta, inclusive, da possibilidade de compreender que Deus está perto. E Jesus, naquele corpo sofrido, tomou sobre si todo o pecado do mundo. E quando ele tem todo o pecado do mundo dentro de si, não tem outra coisa a se sentir senão o mais absoluto nada. É Deus vulnerável. É um Deus ferido. Um Deus que não está afastado da dor. Um Deus que não tem vergonha de se mostrar vulnerável, frágil. Um Deus que não se envergonha, pelo contrário, ele estava ali mergulhando na experiência mais profunda da tragédia humana. Deus estava lá, na pessoa de Jesus. E é isso que Deus faz, né, meus irmãos? James Cone, que é um teólogo negro extraordinário, vai dizer que Deus se manifesta e mergulha profundamente no sofrimento humano e experimenta de maneira radical, para que nós sejamos resgatados desse ambiente do sofrimento e acolhidos na experiência da misericórdia de Deus.
Misericórdia de Deus. Então a igreja só pode existir de duas maneiras. Ou você vive na superficialidade da espiritualidade, ou você faz da sua espiritualidade uma espiritualidade superficial, em que você se relaciona com Deus como se relaciona com o McDonald's. Quando você quer, você vai lá e faz busca, né? Faz o saque. Quando você quer, você vai lá e faz a sua oferta alçada. Quando você quer, você vai lá e faz a sua presença, faz a sua oração melhor, né? Sua melhor oração. Quando você pode fazer dessa experiência uma experiência como a partir desse sentido. Só que essa experiência são ondas. Elas vão e vêm. Elas vão e vêm. Elas não têm firmeza. Ou você pode ter uma espiritualidade vulnerável, fast food, nas ondas que te levam para qualquer lugar. Ou você tem uma espiritualidade que nesse lugar, né, aí, ainda usando esse cenário das ondas, em que você está num barco ancorada numa rocha, que é Jesus, que faz com que você, ainda que esteja num tempo de tormenta, de ventos terríveis, você esteja ancorado numa verdade, que é a confiança no seu cuidado, que é a compreensão de que se nós tivermos a resiliência, ou buscarmos nele a resiliência, nós sairemos para o outro lado do mar, sem salvos. E isso precisa estar fixado na nossa consciência, assim como uma âncora está fixada numa rocha, fazendo essa analogia do nosso cuidado, ou do cuidado de Jesus para conosco. O Salmo 136 fala isso 26 vezes. Quando você vai para o Salmo 126, você vê 26 vezes ele dizendo assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Como que você se sente? Eu não me sinto bem, mas a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou me sentindo um lixo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou, seja num sentimento de aliança no seu casamento ou de divórcio, a sua misericórdia dura para sempre. Seja num momento em que o diagnóstico é ruim, ou seja no momento do diagnóstico da cura, a sua misericórdia dura para sempre. Não importa como a gente entende a partir da nossa relação com os sentimentos, o que importa é que nada, absolutamente nada, pode romper aquilo que Deus se comprometeu a ser para cada um de nós. Fiel, justo, um Deus que cuida de nós, amoroso, misericordioso e ainda abastecido de graça. Que esse convite de hoje seja para que você, daqui em diante, não estabeleça a sua relação com o sagrado a partir dos sentidos, mas que você possa, de fato, dar um salto, né? E decidir, de fato, porque sempre a gente vai ser jogado para esse lugar de tomar uma decisão. E a decisão é você decidir provar a Deus, não pelos sentimentos, mas pela confiança no seu caráter. Esse é o convite, para a gente conseguir construir uma história com Ele. Para a gente construir uma história de fidelidade e também de sobrevivência das tempestades que estão nos atravessando. Como que você chegou aqui? E qual é o tamanho da tempestade? Deus te dá a oportunidade de confiar nele. E te dá resiliência para você passar por essa tempestade. Porque haverá um novo dia. Haverá novas possibilidades.
Deus está dizendo para os discípulos, que agora somos nós: entrem no barco, preparem o barco e vamos para o outro lado. Ah, mas vai ter uma tormenta e o Senhor vai estar dormindo. E a gente vai suplicar por ajuda. E Jesus fala: calma, melhore a sua fé, melhore a fé. Mar, vento, quietinho, porque eu disse para os meus discípulos que nós vamos atravessar esse mar, que nós vamos para o outro lado. Confia no Senhor, confia no Senhor. Que Deus nos dê coragem para aceitar essa verdade, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu oro para que Deus de fato encoraje a nossa vida com fé, e uma fé que propõe aliança com o sagrado na perspectiva do cuidado, na perspectiva da confiança, na perspectiva da resiliência. Nos leva, Senhor, para esse lugar seguro, mas não nos deixe vulneráveis em nossa percepção. Seja qual for o lugar em que nós estivermos, que a nossa percepção, a nossa consciência, a nossa mente saiba que o Senhor está lá. Em nome de Jesus, nos ajuda. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Nós confiamos em ti. Todos nós derramamos a nossa confiança na bondade de Deus. Há uma canção que diz: For the Lord is good, the merciful, a sua misericórdia forever, eterna. Que a sua misericórdia seja eterna em nossos corações, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. Sejam todos e todas abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, na consciência de compreender que Deus deu um salto e nos retirou do lugar da mentalidade sensorial desse mundo e nos levou para um outro lugar, em que a nossa relação se torna amadurecida na confiança, na resiliência. Que Deus os abençoe. Amém, amém e amém.